Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos nós. Nós aqui, você que está nos vendo, vai nos ver depois. Que a bênção do Senhor possa estar sobre as nossas vidas a cada dia. E assim juntos continuarmos vivendo para a glória de Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, teu Santo Filho, nessa direção gloriosa do Espírito Santo. Nós estamos nessa manhã e queremos refletir sobre a palavra de Deus aqui. E o texto que nós queremos tomar para a nossa reflexão está no Evangelho segundo escreveu João, o evangelista João, no capítulo 3 do seu livro, e nós vamos ler o verso 16. Então é o texto clássico da Bíblia, João 3,16. É o versículo que resume todo o pensamento teológico. Se alguém não souber teologia, basta ler João 3,16, que vai ter o núcleo, o cerne daquilo que é a teologia bíblica. João escreve nesse capítulo e nesse livro, que começa com uma conversa com o Senhor e Nicodemos, e essa conversa do Senhor com Nicodemos, nós não sabemos muito bem até onde ela se estende nesse capítulo. Para alguns vai até o verso 13, para outros até o verso 21, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia aceitam que essa conversa vai até o verso 15. A partir do verso 16 já é o comentário do escritor, ou de João. E nós queremos tomar essa posição. Então, o verso 16 já não é mais o Senhor Jesus falando, mas João comentando aquilo que foi a conversa do Senhor com Nicodemos. Então, no verso 16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que o apóstolo João, o escritor do Evangelho segundo João, inspirados, traz até nós. E nesse seu comentário, ele vai abordar alguns aspectos de tudo aquilo que corresponde a Deus e o seu propósito universal, o seu propósito com o cosmos, com o mundo. Então ele vai dizer, porque Deus amou o mundo, de tal maneira amou Deus o mundo. E aqui ele abre para nós esse portal imenso para pensarmos primeiro em Deus e segundo no seu amor e terceiro no mundo que é objeto desse seu amor. Então, se nós pensarmos em Deus nessa perspectiva da qual João está colocando para nós, nós vamos perceber essa realidade de um Deus que é amor. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 8, 16, vai dizer isso. Deus é amor. Então não dá para separar o amor de Deus, Deus do amor. Deus é amor. Isso nós compreendemos e sabemos. Qualquer pessoa que acredita em Deus entende que Ele é amor. Uma verdade que a gente tem observado, mesmo dentro do cristianismo, é que nem todos que confessam que Deus é amor entendem que Deus ama de verdade. Deus é amor e Deus ama. Deus ama no aspecto mais geral. Por exemplo, quando Deus fala de amor em relação a Israel, Deus
sempre traz essa questão no coletivo. Deus ama Israel. Então, se a pessoa nasceu judia, se ela é um israelita, descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, se essa pessoa é amada por Deus, ela nem precisa ouvir Deus dizer a ela diretamente, eu te amo. Ela sabe que é amada porque Deus ama a nação, Deus ama o povo, Deus ama o todo. Então nós vamos encontrar no Antigo Testamento Deus confessando o seu amor por Israel muitas vezes. E ele se coloca até numa posição de mãe. Ele usa a figura da mãe para mostrar o quanto ele ama essa nação. E através de Jeremias, Deus vai dizer que ele ama Israel com amor eterno. Não é um amor que começou ontem, que terminará amanhã, mas é um amor que permanece eternamente. E um fato curioso nessa relação de Deus com Israel é o rei Salomão, a pessoa do rei Salomão. Porque ele é o único israelita, o único judeu que ouve Deus falar com ele diretamente, eu te amo. Então há uma exceção dentro dessa relação de Deus com Israel. Deus ama o povo, mas a Salomão ele fez questão de dizer, eu te amo. Então aqui nós percebemos já esse importante entendimento. Então eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus ama o cosmos, Deus ama o mundo, Deus ama a todos, mas eu preciso ter também em mente que Deus me ama. Eu sou amado por Deus. Deus tem um amor perfeito, eterno, infinito, imutável por mim, por minha pessoa. Então eu sou objeto direto do seu amor. Então compreender isso faz toda a diferença. Então quando dizemos que Deus é amor e Ele ama a todos, é importante entender esse entendimento. Mas quando eu me identifico a mim mesmo como objeto direto desse amor, então eu percebo o quanto Deus está envolvido com a minha existência, o quanto Deus está presente nessa minha existência. Então Deus me ama, Deus ama você, Deus ama a cada um de nós, assim como somos, aonde estivermos, eternamente. Portanto, não é um amor que começou ontem, que terminará amanhã, é amor eterno. Deus nos ama com amor eterno, porque Ele é amor, é da sua natureza, é da sua substância. Se nós podemos usar palavras humanas, Deus existe em substância como amor. Então não se separa isso de Deus. Sempre que você pensar em Deus, pense nesse amor que Ele é e nesse amor que se derrama sobre você todos os dias. O apóstolo Paulo usa essa expressão em Romanos 5:5, quando diz que o amor de Deus está derramado. Veja, não é amor que se dá aos poucos, mas Deus derrama essa cachoeira de amor que é derramada sobre nós em Cristo Jesus todos os dias. Então nós estamos encharcados, embebidos desse amor de Deus. O pecado lá em Adão perturbou a nossa confiança em Deus, perturbou a nossa percepção desse amor de Deus. O pecado em nós nos afasta disso, nos faz se distanciar dessa realidade de Deus. E isso cria em nós, quando assim agimos, um certo vazio, uma certa tristeza, um certo sentimento de dor ou de abandono em certos casos. Mas isso não é verdade em relação a Deus. Se o pecado nos afasta de Deus, nos joga, nos lança nessa existência vazia, não acontece na relação de Deus conosco. O pecado não diminuiu o amor de Deus por nós,
não alterou o amor de Deus por nós. O pecado nada fez em relação ao amor de Deus por nós. Ele continua nos amando da mesma maneira. O fato de sermos hoje pecaminosos, o fato de Adão e Eva terem caído e os seus filhos serem gerados já nessa condição de pecado, Deus não deixou de amá-los eternamente, intensamente, todos os dias. Então não se sinta porque tropeçamos, caímos às vezes, falhamos às vezes, que o amor de Deus se mede por isso. Não é assim. Deus é imutável nessa relação. Então, embora eu tropece, Deus continua o mesmo em relação a mim. Embora você até possa cair, mas mesmo cair, o amor de Deus permanece o mesmo em relação a você. Então, nunca haverá ausência de amor da parte de Deus em relação a nós, porque Ele nos ama eternamente, infinitamente, imutavelmente. Então pense nisso, Deus é amor, diz João. Entenda esse amor no plano geral, mas procure compreendê-lo nessa relação pessoal. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama cada um de nós. E é isso que vai dar a nós confiança, segurança, certeza no dia a dia da nossa vida. É isso que vai dar às nossas orações sustentação, verdade, fé, esperança. E quanto mais esse amor de Deus for compreendido por mim, mais disposição eu terei para me manifestar em relação a Ele. Em gratidão, em louvor, em adoração. É uma relação de amor, portanto. Então João diz, Deus amou o mundo. Deus amou o cosmos. Aqui nós vamos perceber esse amor de Deus nessa relação com o universo, com a criação. A criação, a razão dela existir é o amor de Deus. Na raiz da criação, no cerne da criação, está o amor de Deus. Então nós não conhecemos a criação no seu todo. Nós não conhecemos a criação angelical, por exemplo. Quem são os anjos, a quantidade dos anjos, o mundo dos anjos. Mas são criaturas de Deus. E Deus os criou em amor. A humanidade foi criada em amor. A natureza toda foi criada em amor. Então, tudo que existe, existe com base no amor de Deus. Tudo que existe está existindo e sustentado nesse amor de Deus. Se tirarmos o amor de Deus, tudo rui, tudo se desfaz, tudo acaba em nada. O que mantém esse universo todo, nessa ordem toda, nesse funcionamento todo, é o amor de Deus. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer isso, colocando da seguinte maneira: Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Ele que é antes de todas as coisas, criou todas as coisas, as dos céus, as da terra, visíveis e invisíveis, e Ele criou tudo para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é quem sustenta toda essa criação. Veja que relação direta e maravilhosa do próprio Senhor Jesus com a criação, no sentido de estar dando existência a tudo, dando sustentação a tudo e tendo satisfação nessa criação. Então o mundo não existe por acaso. A criação não é um acidente, não é uma feliz coincidência do passado, não é algo que aconteceu. A criação, ela está aqui por um ato livre da vontade amorosa de Deus.
O Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se nós elevarmos isso um pouco mais, então tudo que está nos céus, as criaturas celestiais e espirituais, e tudo que está na terra ou no mundo físico, provém dessa liberdade amorosa de Deus. Então a criação é fruto do amor de Deus. Daí a nossa consciência de pensar a criação nessa relação direta do amor de Deus. E quando isso acontece conosco, nós começamos a perceber Deus na própria criação, como o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 1. Então, um objeto da criação, uma criatura qualquer nesse cosmos, é suficiente para nos revelar o Criador, nos revelar Deus. Ampliando isso também, o salmista cantava essa verdade nos seus salmos. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. E ele segue compondo essa poesia belíssima com base daquilo que ele observa de Deus na própria criação. Esse é o Salmo 19. O Salmo 8 ele vai dizer: quando eu olho para os céus, vejo as estrelas, as obras das tuas mãos, glorifico o teu nome. Então, para nós aqui entendermos o que João está dizendo, primeiro nós temos que compreender Deus nessa sua realidade de amor. Quem é Deus? Deus é amor. E esse Deus que é amor, ama. O amor extrapola, é o amor de Deus se materializando na criação que vem à existência. Então, nós existimos num ambiente universal de amor. Não dá para pensar diferente disso. O pecado perturbou essa relação da criação para o Criador, mas não do Criador para a criação. Às vezes nós ouvimos pessoas pregando, ensinando e não fazendo, melhor dizendo, essa observação. Então elas medem o amor de Deus por aquilo que o pecado causa na relação. Isso é falso. Isso diminui Deus, aliás. Então, daquilo que é próprio de Deus, nada mudou em relação à criação, mesmo com a existência do pecado no mundo. Então a criação é obra do amor de Deus. Na raiz de toda a criação está o amor de Deus, dando vida e sustentando. A razão de ser dessa criação é o amor de Deus. Não perca isso de vista, para que você e eu possamos glorificar a Deus através da própria criação. Uma outra questão importante em relação à criação, o amor de Deus, a criação é a história dessa criação. Então, desde que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus vem trabalhando nessa criação. O Senhor Jesus vai falar disso lá nesse mesmo Evangelho de João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, na história da criação, desde o Gênesis 1 até agora e seguirá assim para frente, é todo um trabalho de Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar isso no seu discurso em Atenas, no capítulo 17 de Atos, quando ele fala desse trabalhar contínuo de Deus. Criou e mantém tudo isso através daquilo que é próprio das necessidades das criaturas. Nenhuma criatura é autossuficiente. Nenhuma criatura é autoexistente. Nenhuma criatura se basta a si mesma. As criaturas todas, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, seja a natureza no seu todo, depende dessas providências diárias de Deus. A forma como Deus providencia isso
nós nem sempre entendemos, mas cada dia Deus está trabalhando para suprir todas as necessidades de todas as suas criaturas, porque elas por si mesmas não são capazes disso. Então há uma dependência absoluta desse amor cuidador de Deus. O Senhor Jesus vai expressar isso quando fala dos pardais. Nós estamos aqui com os pardais gritando, né? Dos pardais, das plantas. Ele disse: se você quer entender o amor cuidadoso de Deus, não precisa ir longe, não precisa uma catedral, uma sinagoga, não precisa um culto de... Não, olha para os pardais, olhe para uma planta que estiver à sua frente, e aí você vai perceber que Deus é amor, que Deus ama e que Deus cuida. Quem falou isso? O Senhor, o mestre dos mestres, aquele que veio do céu. Então ele fala daquilo que ele sabe enquanto Deus que é. Então não fiquemos apavorados, desanimados ou ansiosos por coisa alguma. Tenhamos essa confiança. Deus está suprindo as necessidades de tudo e de todos sempre. Uma outra questão, e aqui é a mais chocante de todas, talvez, né? É o amor de Deus em relação à redenção deste mundo. João diz: Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, o amor redentor de Deus. Essa redenção, ela não vem por um ato de poder de Deus. Ela não vem por um ato de sabedoria ou de ciência de Deus. A redenção, ela vem por um ato de doação de Deus. É Deus se dando a si mesmo como redenção dessa sua criação. E aqui a gente pode pensar o quanto o amor de Deus é grande pela criação. Daí João dizer: de tal maneira amou Deus o mundo. Deus amou de tal maneira que se deu a si mesmo como preço de resgate, de redenção, de salvação dessa criação. Então a criação se perdeu no pecado, mas o próprio Criador vem ao seu encontro. Nós lembramos aqui a parábola do pastor que sai à procura da ovelha perdida. Então é o pastor que sai à procura da ovelhinha perdida, e quando a encontra, a cura, coloca nos ombros e volta feliz para casa. Então Deus veio ao encontro da criação em Cristo Jesus. Se fez carne, habitou aqui para redimir a criação, porque a criação lhe é cara. Seu amor pela criação é sem medida. Esse amor doação, esse amor que se dá para a salvação da criatura. Nós perguntamos: o que é Jesus Cristo em relação a este mundo? Então nós pensamos com João: enquanto Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Então Jesus, enquanto Cordeiro de Deus neste mundo, é para tirar o pecado que perturbou a criação. Então ele veio desfazer aquilo que prejudicou a criação na sua relação com o Criador, para que essa relação fosse restaurada e ela fosse aperfeiçoada nele, e através dele, esse prazer de Deus, essa alegria de Deus, pudesse extrapolar e se manifestar em todas as direções. Daí porque Deus diz de Cristo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Porque nele Deus via a criação toda voltando-se para ele, sendo reconciliada com ele. Em Cristo Deus viu novamente a criação amada dele, se voltando para ele e o reconhecendo como Deus e o adorando como Deus. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Então, enquanto Cordeiro de Deus, Jesus tira esse mal do mundo.
essa maldição do mundo, esse evento que prejudicou o mundo, para que o mundo, de fato, volte a ser aquilo que Deus planejou antes mesmo de o criar. Que é Jesus em relação ao pão da vida neste mundo. Ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Eu sou o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo, para vivificar ao mundo, para ressuscitar o mundo. Esse mundo que Deus ama, esse mundo que Deus criou e ama. Então, em relação ao Cordeiro, ele tira o pecado para desfazer a perturbação existente entre a criação e Deus. Enquanto o pão da vida, ele vivifica esse mundo para que o mundo vivo glorifique a Deus. Ainda em relação a Senhor e Cristo, ele desfaz com as obras do diabo para que todas as obras que não provêm de Deus sejam desfeitas, destruídas, para que o mundo esteja livre de obras malignas. Um mundo onde a vida, o amor de Deus reinam absolutos. Em relação ao mundo, Jesus é aquele que o redime, que o salva, que o transforma, para que Deus de fato tenha prazer neste mundo. Então, em relação à redenção do mundo, não é um ato qualquer de Deus. É a maior ação de Deus. É o ato maior do que a própria criação em si. É o ato quando o próprio Deus se identifica inteiramente com essa criação. Quando ele se mistura com ela, sem se misturar, evidentemente. Quando ele se aproxima de tal forma, quando ele a atravessa do início ao fim, para que ela, atravessada por ele, se eleve à condição que é própria da sua natureza de existir como criação de Deus. Então, João vai dizer para nós, ele está falando desse diálogo do Senhor com Nicodemos, e aí ele vai dizer: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. E esse tal maneira é de tal maneira que ele deu, na pessoa de Jesus Cristo, a si mesmo para a redenção deste mundo. E isso nós estamos anunciando para que essa verdade do Deus que é amor, do Deus que ama, cria em amor, preserva em amor, redime em amor, seja conhecido, e uma vez conhecido, seja crido, e uma vez crido, seja restaurado. Então hoje nós estamos aqui pela fé expressando essas verdades. Nós estamos aqui pela fé nos deleitando nessa verdade, nos enriquecendo com essas verdades. Porque elas nos dizem que, muito em breve, o apóstolo Pedro, quando no seu discurso em Atos 3:21, vai dizer: convém que o Senhor Jesus permaneça no céu até que, portanto, tem um final. O mundo como ele está hoje não é para sempre. Ele vai chegar a um ponto final. Deus vai dizer basta, até o tempo que Deus marcou para restaurar todas as coisas. E Pedro, para nos dar segurança, vai dizer: e ele já havia dito isso através dos profetas antigos. Então não é uma coisa nova, ele já vem falando disso há muito tempo, é que nem todos têm ouvidos para ouvir. Então, tudo isso que nós estamos trazendo aqui não é coisa nova. É coisa que vem desde o princípio. Quando nós lemos no Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, isso já nos diz tudo. Por que é que Deus vai criar esses seres
parecidos com Ele. Qual a intenção de Deus? Criar seres à sua imagem, conforme a sua semelhança, senão para ter esses seres com Ele eternamente, para se relacionar, ter comunhão, viver com essas criaturas. Não é por acaso que Deus nos deu a sua imagem e semelhança, criou-nos a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança um dia vão aparecer na sua plenitude. E quando elas aparecerem na sua plenitude, nós responderemos a Deus nessa relação de parentesco com Ele. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus nos fez participantes da sua natureza divina. Então, meus irmãos e irmãs, nós aqui, e a todos que me veem agora e que vão me ver depois, medite um pouco nessas verdades do amor de Deus. Deus enquanto amor, Deus na sua relação de amor com a criação, tanto na existência da criação, na história da criação, na redenção da criação e também na preservação da criação. O clímax de tudo isso está em Apocalipse 21, 3, quando diz que Deus, notem aqui, essa voz que anuncia isso no universo inteiro. Deus habitará com os homens, ou com a humanidade, e os homens serão o seu povo, e Deus será o seu Deus, e habitará com eles. Verso 4, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, e nem morte, porque estas primeiras coisas foram passadas, já passaram. Então é isso que nós estamos aqui olhando, um futuro glorioso quando céus e terra serão uma mesma grei, como diz o hino do cantor cristão e também da harpa cristã. Então quando céus e terra foram a mesma grei, aí se completa o raciocínio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 28. Deus absolutamente majestoso, tudo em todos, tudo em todos. A criação de volta para si e Deus se deleitando na sua criação eternamente e a criação se deleitando no seu Deus eternamente. Então nós estamos caminhando para um futuro glorioso. Não perca isso de vista jamais. Como viver o presente diante de tudo isso? Viver este presente com essa verdade no nosso dia a dia. Então é trazer na manifestação das nossas relações atuais esse amor de Deus por nós e esse nosso amor por Deus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo no nosso cotidiano. Então temos que fazer das nossas relações essa expressão viva de um Deus em nós que nos ama e através de nós ama também. Se você ama, se nós amarmos cada um ao próximo e amarmos também assim a própria natureza, Deus estará sendo revelado em nós e a nossa vida estará ganhando qualidade e crescimento diariamente. Faça isso e Deus será glorificado na sua vida, na minha vida, e nós seremos verdadeiramente testemunhas vivas desse amor de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.